freiras demoníacas daquela escola tenham um infarto e passem o resto da eternidade no tédio do paraíso, onde nada acontece e tudo é branco. Amém! E aí, sobreviventes! Bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast. Eu tô aqui com o Jean. JF Martignoni, o roteirista e escritor, e um grande fã de Lovecraft que eu acho que vai estar incluso nessa história, que tu acha? Eu acho que sim. Eu sou o Cassiano, diretor do Zanella, e a gente vai falar hoje sobre A Noite Amarela, filme de 2019, dirigido por Ramon Porto Mota e roteiro de Jesus Tribuzzi. O filme acompanha um grupo de adolescentes que viaja para uma remota ilha do Nordeste para comemorar a formatura do ensino médio. As brincadeiras e festas são gradativamente interrompidas pela sensação de que o lugar abriga um horror insondável. Acho que desde o começo do filme assim, a gente já sente uma aura opressiva, assim. Os lugares são tensos, a filmagem carrega uma tensão desde o primeiro segundo como que tu assiste o filme. No trailer também tá muito evidente o inominável, indescritível mal que ali está. Eu acho que é por aí. Só pra avisar vocês que chegaram agora, esse bloco vai ter spoilers. Então, se você ainda não assistiu A Noite Amarela, ele tá disponível nas plataformas de aluguel digital. Ou você pode pular direto para o segundo bloco do episódio, aos 41 minutos, onde a gente conversa com o Ramon, o diretor do filme, num papo bem legal e sem spoilers. Isso? Não se parece com nada que eu vi. Se eu estiver morrendo, você me fala. Vista pela última vez na quarta-feira. Eu tive um sonho estranho. Eu acho que eu sonhei com isso. Algum sinal dela? Você acredita em espírito? A Noite Amarela. Quando você pensa numa noite como essa do filme, o que você tem assim na sua memória afetiva? A Noite Amarela? A Noite Amarela é muito me remete, tipo, se eu não analisar no filme, analisar, tipo, na minha vida, falar que uma noite amarela parece uma noite de lua cheia. Sabe? A noite de lua cheia, onde os monstros saem brincar, o terror do mundo vem à vida, uma noite assustadora. E esse filme carrega muito dessa atmosfera assustadora, sombria. Há um medo até, sabe aquele medo de criança que os pais falavam hoje é noite de lua cheia, a gente tem que se cuidar. Hoje em dia tu vê isso e fica, nada a ver. Mas quando tu era criança, aquilo era um medo real que fazia parte da vida e ficava tipo, meu Deus, vai que eu saio ali fora e o homem do saco me pega e eu nunca mais volto. Tem um ditado popular que eu ouvi uma vez que de noite todos os gatos são pardos, né? E eu fiquei pensando que é justamente também a iluminação que a gente tinha, né? Porque agora a iluminação ela tá mudando, a iluminação urbana tá virando tudo em LED, luz fria, né? Luz branca fria. Até então a gente tinha uma luz que é a iluminação de sódio nas ruas, que dá esse amarelo que proporciona esses breus, né? Essas sombras. E aí eu acho que o Ramon ele quis usar essa característica muito das ruas brasileiras para criar uma atmosfera de algo misterioso, algo que está permeando essa energia. E ele usa aqui o amarelo, né, para justificar essa força meio fantasmagórica até em alguns momentos, que paira sobre as pessoas, os personagens do filme, e vai mexendo um pouco o psicológico deles, mexendo com a relação deles. É um filme também meio de sonhos. Os personagens falam que tem sonhos, sonhos que se repetem,
sonhos que parecem premonições ou parecem lembranças. Então, parece que sempre que a noite amarela chega, nada mais tá seguro, assim. Tudo vira uma viagem. E o filme meio que tem essa experiência de ser uma viagem meio que sensorial até. Eu senti muito isso, que é um filme de sensações. O filme em si não só comenta muito sobre sonho, todo mundo fala de seus sonhos, como ele parece um sonho, sabe? Tem aqueles cortes abruptos, assim, sobre... De uma cena pra outra que parece muito... Te lembra muito quando tu tá sonhando, assim, tá tendo um pesadelo, que tu vai entre vários cenários e situações muito diferentes, como tem a hora que muda pro posto de gasolina, que é a anterior, e tava seguindo a procura já da Karina naquele momento, né? Daí corta disso e volta para momentos da Karina e dela, da turma reunida, se divertindo em outro local, um pouco antes deles virem para lá, que eles vão comemorar acabar depois que eles fizeram o Enem e concluíram o ensino médio, eles vão para essa fazenda comemorar, passar uns tempos numa chácara lá, e antes eles vão nesse posto, antes de fazer essa viagem. E ali acontece muitas coisas interessantes. Tem quase uma disputa cultural entre os presentes naquele posto, que tem as músicas de moda, sertanejo, o funk tocando, e essa gurizada alternativa que tá ali reunida mostrando o rock alternativo, a música alternativa, fazer uma disputa de som, ver quem consegue ficar mais alto. E até todo esse contexto me remete muito à minha adolescência e juventude, andando em grupos de pessoas alternativas, indo músicas alternativas, fazendo até esse tipo de rolê que eles fazem ali, que é ir na chácara do pai de alguém, ir na casa de outro ali, e fazer teu próprio rolê, ouvir tua música, se divertir, só você e teus amigos do teu ciclo próximo. Isso foi algo que eu vivi muito. E até teve muitas cenas que lembraram isso, e até alguns lugares, como aconteceu de eu ficar em lugares mais afastados, em fazendas, chácaras que tinham muitos medos similares à questão ali. Tu chega lá, não sabe, faz tanto tempo que a família daquela pessoa foi pra lá, tem bebidas que ficaram ali, não sabe o que tem exatamente na geladeira, tem que esperar o caseiro. Isso daí é coisas que eu vivi, e esse filme se conectou comigo, e foi um filme que eu adorei, sinceramente falando. Vamos falar dos personagens, né? A gente tem ali um grupo de jovens que tá fazendo uma viagem pra praia, se não me engano, eles vão ali pra Campina Grande. É aquela clássica sinopse de filme de terror, né? A galerinha vai tirar férias, vai fazer uma viagem, as coisas meio que saem, começam a dar um pouco errado, e parece até um roteiro de Sessão da Tarde, se Sessão da Tarde já tivesse essa pegada, né, mais experimental e mais de fantasia, mais puxado pro terror mesmo. Até interessante que é realmente assim, o filme, se tu analisar, ele é tipo o clichê do terror em tese, mas quando ele se desenvolve não tem nada a ver com isso. Tu espera que ele seja de uma maneira e leve as coisas de uma maneira que é muito o terror, jovens indo se divertir sozinhos e vem um assassino, acontece uma coisa assim. Ou eles são pessoas extremamente babacas e merecem uma punição de alguma entidade ou algum outro que foi prejudicado por eles, mas no filme isso não aparece em nenhum momento. Eles são pessoas carismáticas, interessantes, são pessoas, no fundo, acho que até boas, e o mal nunca realmente ataca eles, e nunca realmente se mostra. Não é um assassino, não é uma coisa, é um mistério. O filme, tipo, ele tinha tudo pra ir pro lado do clichê, mas não foi. O que seria, talvez, essa ameaça pra eles, eu acho que tá no nome do filme, que é A Noite Amarela, né? Me pareceu que não são todas as noites ali que tem essa coloração, esse tom de amarelo que começa a interagir com aquelas pessoas. Tem a primeira noite é assim, e não é sempre. Parece que a Noite Amarela ela é um fenômeno que deixa ainda mais amarelo, o que já é meio sépia, já é meio puxado para essa cor. Você sente que é a Noite Amarela quando ela tá aí também. O som do filme, que é muito, muito poderoso, ele também contribui para essa sensação de que tem alguma coisa estranha no ar, sabe? E a gente não sabe exatamente se é a questão da luz, se é a questão
da lua, se é uma coisa que... se é aquele sereno da noite que vai trazer alguma coisa, uma brisa pra eles, alguma coisa assim. Ou se realmente é alguma criatura da noite, né? Porque a noite ela tem essa mística, como tu falou, né? A noite de lua cheia remete a outras lendas. Então, assim, a Noite Amarela, a gente vai para um lado mais do horror cósmico, que é esse horror invisível, essa ameaça que você não consegue descrever, você só consegue sentir ela, que ela tá aí, né? E eu não diria até que é uma como se fosse uma ameaça totalmente. Eu acho que a Noite Amarela, ela propõe ali, você vê que essa viagem desses jovens, talvez seja a última viagem deles como turma, né, de aula mesmo. A partir dali a vida deles vai ser diferente, eles vão pra faculdade, eles não vão mais se ver, então aquela viagem tá aflorando todos os sentimentos que eles têm um pelo outro, verdades vão ser ditas, DRs, desabafos, né, experiências vão chegar ali, então meio que essa Noite Amarela como esse evento místico vai potencializar isso, né? O desenvolver da história. Se o roteirista Jesus Tribuzzi nunca leu Lovecraft, ele deve ler porque ele vai amar exatamente o caminho de narrativa que ele cria, que se tu vê eles chegando naquela... Parece que é uma praia, uma ilha que eles estão se reunindo. Os moradores, eles são diferentes das pessoas que eles conviviam antes. Tipo, eles têm um ar meio ameaçador em todos os movimentos que fazem. Lá, a maneira que eles se comunicam, logo no começo, quando aquele vendedor de cachorro-quente fala com as jovens, tu fica apreensivo do que ele pode fazer, mesmo tendo nenhum indício muito claro. Só a personalidade dele é bizarra, como o Lovecraft fazia muito. E essa opressão que eles sentem ali, esse medo inexplicável, tipo o possível mal do filme, não chega a ser um julgador ou uma cobrança, ou algum... É meio que uma força da natureza inexplicável, que é algo bem comum também no Lovecraft, a gente não compreender aqueles seres, nós sermos insignificantes para eles. Tipo, nós somos afetados ou não por estarmos ali, mas não porque nós temos a ver com a cena. Tipo, até o pai da moça dona da casa, ele foi para lá para estudar um fenômeno em fotografia quântica. Ele foi estudar que lá era mais fácil de captar fotografia quântica, e além disso ele encontrou outras variações inesperadas, uns efeitos colaterais nessas gravações, que também aparecem nos aparelhos e nas fotos e gravações que os jovens gravam lá. Tipo, a ameaça maior do filme, tu pode ver que ela não é algo contra os jovens, eles só estão num lugar que existe algo inexplicável, algo incompreendido, algo cósmico que acontece e que vai influenciar eles, mesmo eles não tendo nada a ver com aquilo, porque eles são humanos e insignificantes, como o Lovecraft sempre aponta. E é interessante que o filme ele começa já a brincar com a linguagem, né? Ele começa a interferir na linguagem. Logo que eles chegam nessa ilha, né? Eles ficam sem sinal de celular. Isso já é um péssimo indicativo em qualquer filme de terror. E eu achei interessante que ele faz esse paralelo da luz amarela da noite com a luz azul das telas, né? Que volta e meia eles usam o celular assim para tentar enxergar na noite, na escuridão da luz amarela. Então tem esse contraste de luzes, né? Azul com amarela. E logo que eles chegam nessa ilha tem uma estátua meio desfigurada assim. E toda vez que a protagonista ela encara essa estátua, ela tem flashes de visões, assim, ela se vê num outro lugar, ela vê ela com outra perspectiva, outra roupa, parece que ela tá em outro momento. Ela vê uma porta, né? Tem muita imagem daquela porta, daquela entrada, que ela... sempre que ela tá ali perto, ela também tem um contato como se aquilo fosse realmente um portal para outro lugar. E o filme também insere esses flashes dessa experiência, desse personagem. E eu até fiquei tentando entender o que ele estava dizendo ali, mas eu acho que o filme meio que deixa isso borrado de propósito, assim. Mais tarde, quando eles entram na casa e começam
olhar esses documentos, olhar esses livros. Eles até encontram ali uma fita VHS. E aí, isso me lembra também uma outra vertente do horror que começou a pipocar mais recentemente, o analog horror, que é o horror baseado nas coisas analógicas, né? Nas coisas que não tem a tecnologia digital, que também estão sujeitas a interferências. Então, tem um momento, mais por final, em que o filme usa imagens dos próprios jovens, registros deles feitos com celular, e aquilo começa a ter uns glitches, umas interferências que são praticamente características desse horror analógico. E o filme, assim, parece que tá tentando te confundir, assim. É uma pira deles, é uma brisa, é um sonho. Ele vai pro lado bem onírico da coisa de fantasiar em cima da noite, fantasiar em cima daquela situação toda. Mas, ao mesmo tempo, parece que eles realmente estão tendo uma experiência entre universos ali, sabe? Talvez realmente tenha alguma coisa acontecendo nessa ilha ou nessa casa que tá colocando a mente deles em contato com essas outras mídias, vamos dizer assim. Até esse lance da fita, que eles acham que ela tem várias interferências, e é sobre o estudo desse pai da dona da casa, que acontece até uma outra ligação interessante que tem também o filme, o Evil Dead, que também é baseado em Lovecraft, tem até o Necronomicon lá presente, e eles liberam o mal ao ouvir uma fita que eles encontram na casa, também que o antigo morador estava lá fazendo estudos sobre esse livro, e nesse caso do pai da moça é sobre a fotografia e como o ambiente ali interfere nisso. E tem essa ligação também do como tu tomar conhecimento de algo te deixa mais sujeito a sofrer as consequências dele. Assim que eles começam a frequentar aquele lugar e a descobrir coisas sobre o lugar, parece que eles vão ficando mais vulneráveis a serem afetados por aquele lugar. E como o Cassiano falou, que também a trilha sonora do filme é muito frequente e muito, digamos, importante para a narrativa. Assim, tu percebe, dependendo a música tocando, o que pode estar acontecendo, qual o momento que está acontecendo. Até tem um momento que é quase uma quebra de barreira, que eles estão da quarta barreira, no caso, que eles estão ao redor da fogueira. E até então eles estavam ouvindo músicas felizes. Daí eles começam o assunto a ficar triste e a música troca por uma música triste. E daí tu, assistindo, começa a ver a tristeza daquelas conversas e como aquilo que eles estão dizendo pode magoar alguém ou não. E o peso subindo da atmosfera. E os personagens falam: vamos trocar a música, que essa música tá muito triste, tá deixando o ambiente triste. Os faltou dizer, tá deixando essa cena muito triste. Tipo, assim, nesse momento é bem... Parece que eles entendem quem veria aquilo que é sentir daquele momento. Também comentam que o local não foi o ideal para fazer aquela fogueira, porque a ideia deles era fazer uma fogueira e se divertir, e botaram meio que dentro da casa, dentro do terreno da casa, em vez de ir na praia. Isso acabou criando um clima triste, e a música triste, e eles perceberam isso como quase que como nós, como telespectadores assistindo, notamos que aquele momento tá triste. E também outro fato interessantíssimo desse filme também é como ele também cria esse mundo vivo que tu tá acompanhando em cenas, assim, tipo, os jovens ali têm outras histórias, se lembram de detalhes da infância e tudo, eles têm conversas normais e conversas que seriam completamente absurdas, mas em nenhum momento parecem estar fora, assim, como a conversa que um dos jovens fala que quer ser cremado, quer que joguem as cinzas dele na cara de quem passa, de preferência pessoas bonitas. Tipo, é algo que parece que tu não ouviria numa conversa normal. Mas pode ser que você conheça alguém que falaria isso numa conversa normal. E a maneira que os atores dão o delivery dessas falas, eles falam com uma naturalidade, com uma... Tipo, realmente parece que tu tá acompanhando os jovens conversando sobre os absurdos que os jovens conversam. E aquilo, por mais que tenha muitas loucuras acontecendo, tanto como eu citei antes as cenas do posto de gasolina, onde tem uma violência absurda que me pegou totalmente desprevenido, mas tu sente que aquilo faz parte de um mundo vivo criado
diretor e pelo roteirista. Eu não sei se tu também percebeu uma estética meio David Lynch ali, de brincar um pouco com essa percepção de realidade, né? O Lynch também brinca com a montagem, né? O Ramon aqui, ele usa tela invertida, ele divide a tela, põe personagem espelhada, ou ele coloca bastante fusões, um plano seguido de outro, e no final ele divide a tela em dois personagens que estão passando por uma situação parecida, talvez para criar um paralelo ou para mostrar que eles não estão no mesmo lugar, talvez até estejam em dimensões diferentes, assim. Eu senti muito isso, que nessas cenas de corte, parece que eles estão vivendo diversas realidades diferentes, eles fizeram aquilo diferente. Tem aquela guria que ela desce, ela acaba entrando na porta da esquerda, mas todas as vezes que ela, tipo, as 2 vezes ela faz caminho diferente pra fazer aquilo. E depois as outras cenas também, ela tá, tipo, parece que nós estamos vendo várias realidades que aconteceram naquele espaço-tempo, com vários espaços-tempo que é preso naquele lugar, tipo, aquele lugar é capaz de se conectar. E a gente vê, tipo, quando as duas verdades da moça e do menino estarem sofrendo com medo de algo, enquanto o outro assiste, a gente vê a garota mudando o trajeto que ela faz. Parece que é realmente não só tá dividida a tela espelhada, mas que nós estamos vendo várias realidades, tipo, tudo que poderia acontecer, aconteceu ali. Tem ali, inclusive, a personagem fala que ela tá tendo um sonho estranho de ela estar num outro corpo, mas que ela tem consciência que ela tá num outro corpo, né? Então ali é aquela luz amarela agindo já na personagem. Não sei se realmente isso realmente tá acontecendo ou tá só acontecendo na cabeça dela. Eu também senti um discurso um pouco melancólico desses jovens em algum momento. Eles parecem que eles estão realmente sentindo que aquilo é uma despedida. Eles estão sentindo que eles estão próximos do fim até, sabe? Esse personagem que fala ali que ele realmente está na última vida dele e que eu senti que tem um pouco dessa melancolia, talvez meio que consciente ou não, mas que aquilo também é para ser uma experiência de adeus, tipo, daquele ciclo, pelo menos, que é o ensino médio. Mas eu senti isso também, que eles estão talvez aceitando um possível fim para eles mesmo. Né? O filme lida com o fim do ciclo e a nova vida que vem a partir dali, né? Que é o fim dos teus amigos do ensino médio para conhecer, e depois cada um vai pro seu lado e ver a sua vida, é um novo ciclo. Tipo, como a vida pode ser um ciclo, né? Acaba na morte, pode ter algo além. Eu acho que ele lida com esses dois fins de ciclo, pode ser o fim do ciclo dos jovens no mundo como eles conheciam e para onde eles vão agora. Até aparece eles presos eles todos no espelho, pode ser que eles não tiveram encontrado o fim deles, eles só foram para outro lugar, numa outra realidade. Estão vivendo outra coisa agora. Tanto como eles viveriam pós-ensino médio, como eles viveram ali entrando em contato com essa entidade ou energia ou força que habita essa ilha. O amarelo, né? Eu e o Jean, a gente é publicitário, na faculdade a gente estudou um pouquinho sobre o sentido das cores, né? A psicodinâmica das cores. E o amarelo é uma cor que transita entre sentimentos, sensações alegres, eufóricas, de otimismo. Mas ela também é uma cor que representa alerta e às vezes ela representa loucura, melancolia, né? Dependendo também da interpretação. Você vê em obras, por exemplo, do Van Gogh, o amarelo ali, ele usa praticamente, é uma cor até meio triste até, né? E aqui a gente vê que o amarelo é essa cor mística que representa tanta coisa e ao mesmo tempo, quanto mais parece que você se aproxima dela, menos você consegue decifrá-la. Até entrando nessa da análise das cores, né? Tu pega muito que quando tu vai colorir um ambiente pelo estudo das cores, né? A semiótica, tipo, o vermelho e o amarelo, ambientes que é pra tu ficar pouco tempo, sabe? Tipo, que nem os restaurantes tem, que é pra tu comer e ir embora. Fast food tem as paredes amarelas e vermelhas. E pode ser que tenha até uma ligação, que esse é um lugar que não era pra ficar muito tempo. Um lugar que é pra tu só passar, sabe? Um alerta que a própria natureza tá te dando, transformando a noite em amarela. E também tem essa coisa
dos insetos com a luz, né? Tipo, os insetos que eles vão em direção à luz, mas se eles não tomarem cuidado, eles vão morrer, né? Porque a luz vai acabar, em vez de procurar o calor, eles vão ser queimados, enfim. Ou até aquele peixe, sabe? Que ele vive bem no fundo do mar, que ele tem só um ponto de luz, que tipo, ele tem um cabo, tipo, uma antena que tem uma ponta de luz, que fica na frente da boca, que ele traz outros peixes ali pra engolir. E pra levar à morte. Pra pensar, até uma metáfora dessa entidade, ser energia do filme, né? Que mantém a luz ali. Essa é uma característica do horror cósmico, né? Que é a questão desse meio misteriosa que você não consegue exatamente compreender ou descrever. E quando você tá num ambiente promovido pelo horror cósmico, até tem uma obra do Lovecraft que é A Cor que Caiu do Céu, né? Que você não toma decisões racionais, aquilo também mexe com a sua decisão, com a sua sensatez, com a sua sanidade. Eu acho que isso também acontece aqui, embora talvez os personagens não estão percebendo isso. Você falou dessa cena que até é até uma quebra do filme, né? Que é esse meio onde eles vão pro centro da cidade e aí eles se encontram com outros jovens ali. E aí ocorre como se fosse uma treta aí. Acho que você pode falar mais sobre isso. Que tem a disputa dos carros de som. E é interessantíssimo esse conceito, que parece que é uma disputa de voz, direito de estar e de se impor durante esse momento aí. Tipo, eles não estão competindo pelo som, eles estão competindo pelo que vai prevalecer o que as pessoas vão ter que ouvir. Tipo, vocês vão ter que me ouvir e me aceitar como eu sou. Não, tu vai ter que ouvir o que nós estamos ouvindo aqui. E até isso acaba entrando em agressão. Acaba virando agressões protagonizada pela Karina, que eu particularmente não vi essa chegando. Até no começo do filme tu vai ver que ela tem um colar com um dente preso e comentam que era um espólio da guerra. E depois, quando ela realmente arranca o dente de um cara com uma garrafada e depois corta a cara de uma mina, isso é algo que me pegou totalmente despreparado para essa cena. Assim, eu não tava achando que isso era o que ia acontecer. E foi simplesmente genial. Eu adorei essa cena. Até assisti de novo, na primeira vez que assisti o filme, eu revi essa cena, que eu achei muito boa. Toda essa parte deles no posto, e também nessa parte tem a parte que os outros jovens ficam separados, esperando as garotas chegarem lá com eles. E elas basicamente esquecem eles por horas, né? Acho que elas ficam até metade da madrugada naquele posto, só elas. E eles lá abandonados, e eles refletem assuntos e vivem, e tem um lado totalmente mais introspectivo comparado ao que elas estão vivendo. Que elas têm o lance do dançar lá, ouvir tua música, se impor e tal, e eles estão pensando no que o futuro pode reservar para eles. Eu acho interessante é que eles não são capazes nem de botar uma música para eles ouvirem quando eles aguardam, eles só estão aguardando. E quando alguém tenta puxar um assunto que não seja sobre aguardar, esse assunto meio que é cortado, encarado com estranheza. Até vem o assunto do jovem que quer ser cremado, que os outros que é tão estranho que as pessoas saem um pouco desse momento de só esperar as garotas e entram nisso daí. Mas parece que eles estão tipo num limbo ali. Até elas chegarem, tipo, a vida deles ali é só a espera delas chegarem para algo acontecer, enquanto eles também poderiam estar se divertindo com elas. E também o filme lida com essa espera e o pós muito frequentemente, né? Tanto a espera deles para passar no ensino médio e fazer o Enem e a comemoração posterior. Também depois dessa comemoração posterior, que é a vida separados. Pega todo o caminho, uma boa parte do caminho deles no ônibus, chegando ao local que eles vão chegar, que vai ser o posterior. Tem muito esse momento de espera e recompensa ou punição do que vai acontecer a partir do tempo que vocês ficaram ali. Esse carro que você falou também, a primeira vez quando ele aparece no início, que ele pega os jovens e leva, tem um plano em que parece que na verdade não é um carro, são dois olhos
que estão se aproximando, né? Como se fosse realmente uma criatura que está saindo da escuridão e está levando esses jovens, né? Eu achei esse simbolismo aí dessa composição da fotografia, para mim me diz um pouco, assim, sabe? Sobre o que eles vão encontrar. É como se eles estivessem indo para uma armadilha, para uma coisa assim. Até é bem interessante que nessa parte o motorista dá o cartão dele pra uma das garotas e fala, tipo, se acontecer alguma coisa, me liga. Parece que, tipo, ele sabe que já aconteceu coisa ali, que pode ter problema, sabe? Tipo, que não seria comum tu levar alguém pra casa dos pais e falar, se acontecer uma coisa na casa dos teus pais, tu me liga, desconhecida, totalmente, que eu nunca vi na minha vida. Parece que ele sabe, essa região tem alguma coisa muito estranha aqui, então se acontecer algo de muito estranho, eu tô ligado, me liga que eu venho tentar socorrer de alguma maneira. Acho que antes do título do filme, tem um plano de uma mão com um buraco negro, né? Eu achei ela muito interessante, que o filme já nos coloca nessa realidade de fantasia e de surrealismo já logo no começo, assim. Então, a viagem já começa antes da história deles começarem. E uma outra coisa que eu também percebi, tem um farol na praia, né? No final. E o farol, o que tem dentro do farol? A luz amarela. E é uma luz que vai circulando a praia e refletindo neles de vez em quando, assim. Eu não sei se realmente o farol é o ponto de luz dessa noite amarela aí, mas para mim achei uma escolha muito acertada deles procurarem um farol para fazer esse simbolismo. E essa cena do farol é ótima, né? Que os jovens ficam no escuro e na luz, tipo, e a cena continua sem outros efeitos, outros cortes, tipo, é só a captura daquele momento e é brilhante, assim, tipo, visualmente é muito agradável aos olhos, tipo, aquela cena, assim, tipo, para te remete o cuidado da direção, assim, o cuidado da fotografia. Esse filme é um filme muito bonito aos olhos, assim, tipo, todas as cenas são bem gravadas, elas têm vários momentos, tipo, que passam toda uma mística sem precisar de efeitos especiais, assim, ele tem, tipo, a aura é captada no ar, é tudo no mundo físico, consegue te levar com a tua imaginação pra outro lugar. E até nessa cena do farol que, tipo, tu vê várias cenas que você questiona, como na cena que o motorista entrega o cartão e fala que algo pode estar errado, e tu fica pensando o que pode ter acontecido com eles, se tem algo errado mesmo, se eles só se perderam ali, o que pode ser. E uma das cenas que tem o maior mistério é essa do farol. E tu lembra que a luz vai passando, eles estão ali conversando, e uma hora a luz passa pela última vez, e depois que a luz volta, eles não estão mais ali. Eles simplesmente desapareceram, na luz, ou nas sombras. Tipo, o que levou eles à luz ou às trevas? Qual que é o verdadeiro perigo? O que aconteceu? Isso é brilhante, mas a cena, tipo, aquelas cenas que tu quer rever, de tão boas que são, sabe? Tão bem gravadas que elas foram, tão bem executadas. E que eles têm que realmente temer, né? Se é a luz ou se é a escuridão. E é essa questão do físico que vai se transformando e vai guiando eles pro metafísico também. Eu achei muito interessante. Teve uma entrevista do Ramon que, logo no lançamento, que ele fala que ele também meio que quis fazer um filme com jovens e que se passasse numa praia, mas também de uma forma de denúncia, porque as praias daquela região ali da Paraíba estão em péssimas condições, sabe? São realmente ameaçadoras. Você não se sente... Não é um ponto turístico nem de longe, né, cara? Você não tem coragem mais nem de frequentar a praia, sabe? Tá muito, muito complicado a água, a areia, então... Eu não senti tanto essa crítica no filme, mas eu acho que ele usou desse descontentamento com o cenário para criar toda essa ambiência de incômodo, né? Tem muita questão da ruína. Tipo, tem um buraco no meio da calçada, que eles param olhar várias vezes, a estátua tá toda depredada, um pedaço faltando, o rosto desfigurado. E as praias, tipo, elas não te passam, sabe? Ele nunca filma a praia como
um destino turístico, um lugar bom, agradável. Tipo, ele filma, sempre que ele filma a praia, ele tá focando neles e na situação que eles estão. Ele não mostra, tipo, como aquele ambiente é bonito. Não tem um plano estendido de toda aquela imensidão, vendo, tipo, como a praia é boa. Ela mostra mais, tipo, os problemas mesmo ali. E a situação dos jovens ali, tipo, em nenhum momento aquela praia é um paraíso, sabe? Em nenhum momento ele retrata aquilo como algo maravilhoso. É sempre meio nefasto. No próximo bloco a gente conversou com o Ramon, diretor do filme. Ele vai explicar um pouquinho mais desses segredos em torno da Noite Amarela. Mas, primeiro, vou perguntar pro Jean. Jean, o que você entendeu do final aí? O que você acha que aconteceu com aqueles jovens? Olha, pra falar total e sincera verdade, eu não tenho uma explicação única sobre esse final. Pra mim, a possibilidade é que eles entraram nesses diversos planos, sabe? Tipo, ali, aquilo ali é um centro de energia cósmica que pode te levar para várias realidades. E a realidade daqui deixou de ter eles e eles foram para outras. Ou aquilo é o que foi capaz de ser captado enquanto eles estavam ali, e depois do final do filme eles voltaram nessas casas bem. Tipo, mas eu acho que tipo, teve alguma coisa cósmica, temporal e de universo acontecendo. E eu não acho que realmente tenha sido um monstro que atacou eles. E o medo que eles estavam correndo, e tem várias vezes que eles estão fugindo e com medo, eu acho que é medo tipo de visões de realidade. Tipo, quebras da realidade tipo, do universo, assim, sabe? Tipo, momentos que eles estão sem entender o que está acontecendo e o pavor do desconhecido que eles estão experienciando ali. E eu acho que a maior probabilidade é eles terem se perdido nos planos, tipo, nos diversos campos, em diversos planos diferentes que são conectados ali. Nisso que eles ficaram, tipo, presos em alguns ou em vários, ou fizeram tudo. E, tipo, tem a realidade que eles voltaram para casa bem, a realidade que eles nunca mais voltaram, a realidade que aconteceu, tipo, como aparece lá que a mulher sobe a escada, na outra imagem esperada ela vai pro lado da porta e depois, e nessa aqui ela só vai na porta depois. Acho que tipo, eles fizeram, tipo, todas as possibilidades aconteceram ali. E tu, o que você acha do final do filme? Eu acho que todas essas realidades coexistem. Eu não sei, eu acho que eles não voltaram. Eu acho que eu sou da experiência que aquele lugar era realmente o destino que eles teriam ter que encontrar ali. Eles foram meio que levados ali para aquele destino, mas não significa que eles não estão bem em algum outro lugar, sabe? Me parece que quando ele coloca aquelas imagens de arquivo deles, meio que parece que aquilo é a única coisa que sobrou pra mostrar que aqueles jovens estiveram ali de fato. É meio que ele tenta até flertar com esse found footage, de botar essas imagens ali como uma memória, uma lembrança, um registro que eles fizeram essa viagem pra quem encontrar depois, sabe? Procurar eles e saber que eles estiveram ali. E mesmo assim, por causa da Noite Amarela, essas imagens já estão meio comprometidas, né? Por causa daqueles glitches, enfim, que acontecem no vídeo. Até exatamente como acontece com o pai, né, da jovem que é dona da coisa também. Ele foi ali, não se ouve falar dele, não sabe se ele tá vivo ainda. E o que restou dele foi a fita que eles encontraram. Que nem o que restou dos jovens foi os arquivos no celular. Então é isso, esse foi o primeiro bloco. No próximo bloco a gente entrevista o Ramon, diretor do filme. Ele vai contar alguns segredos dessa Noite Amarela aí pra nós. Não saia daí. E aí? O quê? Vamos pra onde? Poxa, eu que sei. Tá começando bem essa viagem de fim de terceiro ano, viu? Tenho que mudar. Penso que o tempo. Bem-vindos ao Arco Velho. E esse telefone aqui, hein, Mônica? Presta não! Tu, vou ter pedaço de média. Inverso nesse tempo. Sabe o que é que eu acho, meus amores? Eu acho que a gente deveria sim tirar uma foto pra registrar esse momento. Claro que vai tirar.
Bora? Daqui a pouco eu vou pra um lado, tu vai pro outro, eles também. E passou, pô. Eu tive um sonho estranho. Era como se eu visse o futuro. E ele não fizesse sentido nenhum. A lua não devia estar subindo não com o tempo. Déjà vu. Eu acho que eu sonhei com isso. Com isso o quê? A essa altura, a gente podia ser os únicos seres vivos no mundo inteiro. Tem certeza? Essa noite, nenhum. E agora? Vamos? Pra onde? Então, a gente tá aqui com o Ramon Portumota, que é o diretor e roteirista do A Noite Amarela, o filme dessa semana. Ramon, seja bem-vindo, parabéns pelo projeto. E que a gente queria saber como é que esse filme chegou na sua cabeça, como é que chegou até você. E você já vem de outros filmes de terror, né? Outros curtas. E esse é seu primeiro longa que você assina, né? Sozinho. Como é que foi essa caminhada até esse filme acontecer? Oi, Cassiano. Obrigado pelo convite. Então, essa pergunta de como veio a ideia, ela para mim é sempre um terror. O meu processo criativo é meio bagunçado, sabe? Eu não sei muito bem, assim, de onde as coisas vêm, nem para onde elas vão, sabe? Quando eu tô fazendo um filme, assim, sabe? Mas, assim, tinham dois desejos, assim, na Noite Amarela, nas suas, no início, assim, do projeto. Um era que eu queria fazer um filme que não discutisse o Brasil, sabe? Que não tivesse questões sociológicas ou políticas, enfim. Nada contra, enfim. Inclusive fiz filmes que né, como O Nó do Diabo, que discutem e tal. Mas eu queria fazer um filme que o Brasil não fosse uma questão. Assim, para mim era uma coisa que me interessava, assim. Se a gente for olhar para o cinema independente brasileiro, é meio quase como um status quo, né? Que o Brasil, ou a sociedade brasileira, ou os impactos da sociedade brasileira perpassem o filme, enfim, né? Isso é uma coisa que é bem do status quo, assim, né? Do cinema brasileiro. E eu tava afim de fazer um filme que isso fosse relevante, que fosse um filme sobre a existência daqueles personagens, que ele funcionasse nesse nível. Obviamente, né? A gente vive num país que né, é muito mais complexo do que qualquer desejo individual, enfim. E advém-se Bolsonaro e todo esse caos, nada, destruição, e aí o filme não deixa de ser você não deixa de ler o filme como uma possível metáfora ainda para as questões sociais do país, enfim. Não é que A Noite Amarela começou a ser gestada assim, em 2014, né? Então, muito antes de fascismo brasileiro, né? Uma coisa hoje bem comum. Naquela época isso não existia ainda assim, né? Aos olhos vistos, pelo menos, na superfície, né? Do país. A outra coisa que me interessava muito era fazer um filme de horror que trabalhasse com um horror abstrato, assim, uma coisa meio Thomas Ligotti, sabe? Que é um escritor americano, enfim. Era uma coisa que me interessava, assim. Um horror que não tivesse sua construção baseada na violência. Mais uma vez, nada contra a violência. Fiz filmes com gente degolada, cabeça explodindo, todo tipo de coisa. Não é um juízo de valor sobre a questão, sabe? É um desejo de olhar pro horror
com outros olhos, assim, entendeu? Com outras possibilidades de você articular o que está em tela, assim, sabe? A imagem que causa desconforto, a imagem que causa medo, enfim. Então, me interessava trabalhar essa coisa meio abstrata do Thomas Ligotti, que também não é comum no cinema, pela sua própria dificuldade de articular, né? Como é que a gente articula ideias abstratas, né? Como é que a gente articula a ausência, né? Como mecanismos de horror, assim, sabe? Uma coisa meio Mark Fisher também, sabe? Hauntology, esse tipo de coisa assim, que é de onde vem os sentimentos da Noite Amarela, que é o que causa horror dos personagens, né? A incompreensão do que está acontecendo, a falta de algo, né? Que eles possam se segurar para sair das situações, enfim, eram meio assim essas duas coisas, sabe? Que me interessavam assim, conceituais. O filme nasceu meio dessas duas ideias. E desde o começo você já quis fazer o filme como uma experiência sensorial, assim? A gente percebe que o filme tem bastante questão do som, tem bastante questão de luz. Isso já era uma estética que você queria desde o começo? Sim, no momento em que a gente abstrai do monstro, né? Que a gente tira o monstro da tela, enfim, né? Não existe... enfim, monstro aí, eu tô falando, pode ser muita coisa, né? Tipo assim, Get Out, o monstro é a namorada dele, o cunhado, os sogros, né? Assim, eles são os monstros, aquela família branca e tal. Então, eles estão lá, mesmo que eles não sejam visivelmente o monstro como Drácula ou, né, enfim. Então, no momento que a gente abstrai o monstro da tela, a gente tem isso, luz e som. Não é nem uma coisa assim que eu queria. Enfim, eu queria, essa era a ideia, mas é o que tem, né? O rosto se materializa na imagem e no som, né? Na articulação do filme em si e na experiência dos personagens. Então, assim, isso era a ideia mesmo assim, do trabalho. Que tem a ver com uma coisa que é bem recorrente nos últimos anos do horror, dessa reconfiguração do monstro, né? Assim, os filmes de maior sucesso dos últimos anos. A Noite Amarela é um filme de 2019, né? Então ele vem na esteira de filmes como, assim, desse impacto de filmes que reconfiguram o monstro, como Get Out, como It Follows, né? Como The Witch e tal. Assim, no Babadook, né? Esses eram os filmes que fizeram muito sucesso naquela época e que vão nessa toada assim, de horror, que tem monstros, mas eles são construídos numa lógica diferente ou uma tentativa de apresentar de outra forma, assim, e não o recorrente. Enfim, mas nada contra monstros como vampiros, enfim, não tem juízo de valor, pelo amor de Deus. Enfim, é só uma observação de como contar essas histórias de outro jeito. E que bom que você trouxe essa questão também da adolescência, né? Desse final de ensino médio, onde aquela galera tá vendo pra onde é que vai, né? E aí eles vão pra essa praia e eles se perguntam, tá, e agora? O que acontece? Tipo, é nosso último encontro? O que vem depois daqui? Então, assim, é um filme com essas questões meio existenciais, assim, do fim, do tempo, da juventude. Isso vem do roteiro ou isso também foi uma troca com os atores, assim? Eu percebi que tem, tipo, você trabalhou com não atores também, com gente muito jovem. Esses diálogos, eles também vêm deles? Ou foi uma coisa meio conjunta, ou foi só tua do roteiro? Eu escrevi o roteiro com o Jess, né? Então, assim, um roteirista. Os diálogos foram todos escritos no roteiro. E os atores e atrizes, eles trabalharam com os diálogos e a gente podia interferir nos diálogos durante
processo de preparação do elenco, de ensaios e tal, mas os diálogos precisavam ser escritos. Porque me interessava muito que todo mundo daquele filme estivesse falando alguma coisa que foi mandada eles dizerem, sabe? Precisa parte do processo do filme de que eles estão falando coisas que alguém disse para eles dizerem, não coisas que eles estão dizendo. Ou como esse processo assim de sonho que o filme constrói, sabe? Assim, então, os diálogos, alguns dos diálogos tiveram um impacto com um ou outros atores, mas aí dependia da atriz ou do ator específico, enfim. Clara, que fez a personagem de Larissa, era uma que interferia bastante nos diálogos, de alguma forma, mas precisava ser escrito, sabe? Sim. Não tem... Assim, na cena do posto, a mise-en-scène é improvisada, assim, sabe? Meio os diálogos, ali tem um certo improviso ali, na cena do posto. A cena da dança não tem marcação, foram as atrizes que fizeram e Thiago estava com a câmera que correu atrás, enfim, nessa sequência. Assim. Mas os diálogos ainda eram um pouco o que tinha sido escrito, sabe? Mas ali tinha uma coisa mais solta. Mas no resto do filme, não. Era o que estava escrito no roteiro e que a gente escreveu, eu e Gés, e depois que houve essas intervenções durante a preparação, assim, sabe? Eu acho muito, muito interessante esse exercício de você tentar capturar esse recorte do tempo, né? Do que é o futuro para eles, do que é o final, o começo, a juventude, a despedida. E uma outra coisa que eu fiquei matutando e quando eu tava assistindo o filme, eu fiquei pensando, por que amarela? Por que a noite é amarela? Por que ela tem essa cor? Enfim, não tem explicação, cara. Não me pergunta essa... Não tem explicação, assim. É só porque funciona, dá uma... É um filme que né, se passa majoritariamente à noite, né? Onde as coisas vão escurecendo, enfim. A noite já existia, né? É um filme famoso, né? Do Antônio. Ele precisava de um adjetivo pra coisa, sabe? Que amarela é essa cor... Enfim, primeiro, a amarela é uma cor que é a oposição do azul, né? E o azul é normalmente a cor da noite no cinema também, né? A gente... Enfim, tem um outro filme que faz uma cor da noite diferente, né? Hitchcock tem aquele filme... Aquele do ladrão, que tem umas noites verdes. Tem umas noites verdes. Mas é muito raro, né? Você vê uma noite que não é azul. Mesmo esses americanos que o povo faz assim no Oriente Médio, que é tudo amarelo, quando é de noite é azul. Enfim, eu me interessava esse jogo meio contraditório da coisa, sabe? Mas não tem explicação. A Noite Amarela é um filme que não tem explicação, assim, sabe? É um filme que joga nesse espaço. Um pouco na impossibilidade da gente entender o que está acontecendo, assim. Isso é parte do... O filme não tem payoff, né? Assim, o payoff do filme é não ter payoff, né? Então ele trabalha meio nessa chave, assim, né? Basicamente na ideia de uma atmosfera e tal, sabe? Uma incompletude, uma estranheza, né? A narrativa não tem foco, né? Ela é meio perdida, né? E as coisas vão se acumulando e nunca explodem, né? Então essa é parte do jogo narrativo que o filme propõe, assim, né? Que eu sei que é um pouco radical, enfim.
não funciona para todo mundo, mas essa é a ideia. E, pois é, essa questão da atmosfera é uma coisa que você sente desde o início até o final, que tem algo ali que não tá certo, tem alguma coisa meio deslocada, né? E os personagens também começam a perceber isso, tipo, eles olham para aquela estátua, eles começam a ter esses devaneios, e eles percebem que tem alguma coisa ali meio diferente, meio estranho no ar, assim. O amarelo que eu entendi, assim, é que, tipo, no Brasil a gente tem essa iluminação de sódio, né, nas ruas, que é uma iluminação, assim, bastante característica desse breu, bem enigmático, né? E eu achei que tu quis trazer um pouco disso, assim, pegar um pouco mais dessa textura da noite, especialmente da noite brasileira, né? Também, assim, houve um trabalho que quem fez foi Flora, né, que é a fotógrafa, de tentar construir essa ideia da noite e essa ideia né, entre os postes, né, as luzes do espaço urbano e a luz da lua, né? Mas enfim, é isso. Não é. Mas isso é assim, mais uma vez, é um filme A Noite Amarela é um filme meio de pistas falsas, sabe? Enfim, como é a vida, né? Enfim, a vida não tem sentido, né? Qual é a lógica? Entendeu? Assim, A Noite Amarela joga com essas coisas mesmo, sabe? Então. E é isso, assim. Não é que é pra dar uma de David Lynch, assim, né? Tô até tentando, esforçando pra conversar sobre o filme. Foi uma coisa que eu fiz muito, especialmente quando foi lançado e tal. Mas, assim, a ideia é que cada um possa colocar o que quiser, sabe? Eu tava pensando pensando nas tuas referências, assim, se tu quis botar um pouco também de horror cósmico, umas coisas assim que são mais abstratas, né, que são mais indo mais ainda pro fantástico da coisa. Que outras referências assim tu puxou assim pro filme e o que tu consome assim de terror ultimamente? Cara, eu consumo tudo de terror, assim. Desde que me interessei, eu assim, tudo não, tudo é muita coisa, né? Mas assim, eu me esforço pra tá sabendo o que é que tá acontecendo, sabe assim? Mas pra Noite Amarela, especificamente, a gente tinha Thomas Ligotti, que eu já tinha dito, que é de onde vem o horror cósmico da Noite Amarela. Não vem de Lovecraft, vem de Ligotti. Mas, uma vez, nenhum juízo de valor. Lovecraft, pelo amor de Deus, eu acho Lovecraft um gênio, enfim, e tal. Adoro, né? E há referências a Lovecraft. O personagem do avô da menina, dono da casa, é um personagem Lovecraftiano, talvez até mais do que Ligotti. Mas o horror em si cósmico, ele tá nessa chave ligottiana. Assim. Os filmes que o Val Lewton produziu para RKO são uma referência. A fotografia da Noite Amarela tem muita referência no Nicholas Musuraco, que era o fotógrafo da maioria desses filmes do Val Lewton, da RKO, né, com Jacques Tourneur, Cat People, A Walk of Zombie, com Mark Robson, Seven Dickman. Esses filmes são essenciais para a existência da Noite Amarela. Eu via muito A Noite Amarela como uma espécie de atualização desses filmes da RKO para um gosto fim da década passada. E na real, enfim, outras coisas. Antonioni era uma referência, enfim. Freddy Krueger, obviamente, né? Eu sempre dizia que A Noite Amarela é uma mistura de Nightmare on Elm Street com uma aventura, sabe? Eu que esses dois filmes imprimidos um no outro. Mean Girls também era uma referência, um filme que eu gosto muito.
lembro do título em português, do Mean Girls, mas... Meninas Malvadas. Meninas Malvadas, é uma referência, enfim. A sequência do posto não deixa de ser um pouco uma versão, assim, interior da Paraíba, de uma certa ideia de cinema tinha adolescente, sabe? Claro que sem aquela idealização luxuosa de Hollywood e tal, mas Meninas Malvadas é claramente uma referência, enfim. O Sr. John Hughes também, enfim. Essa ideia desse cinema teen, assim, né? Que A Noite Amarela tem uma cena de dança, de pessoas andando e correndo do mesmo jeito que Breakfast Club, né? Claro, não do mesmo jeito. Mas enfim, você tá entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Sim, o jogo que o filme faz. Consigo ver isso, assim, no filme. Não sei se tu tá percebendo também que tá tendo uma crescente de horror teen. Filmes com adolescentes, filmes e séries com adolescentes que tem um mistério, que tem uma questão, assim, de até mesmo o slasher, né? Esse retorno do slasher, assim, voltado mais pro adolescente e tal. Como é que você vê isso? Queria também fazer mais 2 perguntas. Como é que você vê essa questão que estão rotulando agora do pós-terror, né? Desse elevated horror? E como é que você tá vendo também esse novo panorama de terror brasileiro que tá no horizonte? Cara, eu acho que adolescente não sai da tela do cinema, né? É uma das... Enfim. Eu acho que não sai da tela, não sai nunca, né? Enfim. Então eu acho que é uma recorrente, né? Enfim, claro que se você for pensar assim no boom dos slashers dos anos 80 e etc, não tem comparação, assim, né? Porque aquilo era um momento e estava dando muito dinheiro e todo mundo lá nos Estados Unidos queria aproveitar, né? Então, eu não sei dizer o que teria exatamente diferente hoje em dia, sabe? Nesse quesito, assim, eu acho que tem sempre alguém pensando e, enfim, colocando adolescente em tela e tentando entender isso. E apresentar alguma coisa sobre o que é ser adolescente. Quais eram as outras perguntas? Elevator Horror? Cara, eu acho que é o seguinte. Acho que isso tem mais a ver com uma discussão de internet jornalística do que artística, sabe? PC, assim. Eu acho que as pessoas discutem mais o que é que elas querem dizer com o que é pós-horror, o que é elevated horror, o que é... E eu acho que isso tem mais a ver com isso, com a absorção dos filmes do que a feitura dos filmes. Assim. As pessoas... foi muito comum, assim, né, nos últimos anos, essa coisa assim, estamos vivendo uma era de ouro do horror, né? Enfim, os filmes e tal. E eu sempre achei essa história de era de ouro do horror uma coisa meio mal resolvida, enfim. Para mim, sempre me pareceu uma era de ouro da recepção dos filmes de horror, muito mais a ver com uma certa... Enfim, agora as pessoas olham para os filmes de horror como filmes e não como filmes de horror, sabe? Entende assim um pouco a diferença? Então, eu acho que isso mudou mesmo e eu acho que isso aconteceu mais ou menos nessa época aí de Babadook, It Follows, Get Out, The Witch, esses filmes. Mudaram um pouco como as pessoas observam os filmes de horror. Mas eu acho que isso não é uma coisa estética e narrativa. Enfim. Se a gente for olhar para um filme como Exorcista, que é um filme de horror, né? Ninguém vai dizer que é qualquer outra coisa. Um filme de horror, de possessão, um clássico, indiscutível e tal. Se você for olhar para esse filme, ele faz os mesmos mecanismos de filme de horror que esses filmes que as pessoas estão chamando de pós-horror, sabe assim? Se você for olhar para The Shining também, o Iluminado também faz um pouco.
né? Aham. Mas eu acho que isso também tem a ver com um pouco a época que os filmes estão fazendo. Se você sempre tem essa coisa meio que... O que é que tá rolando, né? O que é o que tá na moda? O que é fashion? Uma época era o que chamavam de Torture Porn. Martins. Esses filmes dessa época, que eram o que tava fazendo, se chamavam de Torture Porn. É mais ou menos isso que o horror tava fazendo. E logo depois... Depois não, né? Mas na mesma época também era o found footage, né? Boom de found footage. Teve a Bruxa de Blair, depois teve... Bruxa de Blair, enfim, é um filme 99, né? Mas depois tem um monte, enfim, uma porrada que vai nessa onda, assim. Essa época, mais, virou essa coisa meio de um filme de horror com um toque de art house, né? Uma lógica meio isso, assim, de um cinema independente, de autor, assim, que tem que é filmado diferente, nessa lógica meio de art house. Então era esse que estava rolando. Assim. Então, isso estava rolando e as pessoas precisavam do nome, né? Para isso. Como tem Torture Pod, como tem Found Footage, como tem o Slash, enfim. Né? Que teve um boom nos anos 80, depois teve outro boom ali com Pânico, no fim dos anos 90, né? Então é um nome, assim, sabe? Eu acho que é um nome problemático porque ele supõe uma evolução, né? Uma superação do horror em si, né? Pós-horror, né? Enfim, meu como pós-punk, né? Pós-punk fazia sentido musicalmente, claramente, assim, sabe? Uhum. Mas o pós-horror eu acho que não faz sentido você pegar Martin, do Jorge Romero, que é um filme dos anos 70, né? Um filme pré-AIDS, inclusive, que trata dessa coisa do sangue, daquele vampiro e tal, que é um filme... as pessoas vão dizer que é um pós-horror. Mas é um filme de Jorge Romero filmado dos anos 70. E até tem, assim, sei lá, cenas com uma bíblia 16mm quadrado, enquanto o filme é um 7:7 colorido, e aí você vai ver esses jogos de material, né, no uso do cinema que as pessoas chamam de pós-horror. Elevated Horror eu acho uma palhaçada. Para mim, parece que você tá falando de filme que se passa no elevador. Mas horror ainda acho que dá pra você conversar. Mas Elevated Horror eu acho meio ridículo. Assim, como se constrói, sabe? Mas é isso, eu acho que é um golpe de marketing, de discussão. Enfim, talvez pegue, talvez não. Acho que uma hora as pessoas vão precisar de um para falar desses filmes dessa época. A Noite Amarela faz parte dessa lógica, né? Sim. Noite Amarela é um filme de horror que faz parte dessa coisa meio que as pessoas chamariam de pós-horror. Apesar de que a música que toca não é pós-punk, é As Mercenárias, enfim, mas tem a versão do Metá. Enfim. Então, cara, sobre o cinema de horror brasileiro, o que aconteceu foi ter financiamento. Foi isso que aconteceu. O financiamento do cinema brasileiro foi descentralizado. Regionalmente e artisticamente, né? O fundo setorial do audiovisual e uma quantidade de dinheiro, né? Que pudesse diversificar o cinema brasileiro, que tirasse o cinema brasileiro do que foi ali durante a retomada e que fizesse com um certo cinema brasileiro independente, muita gente chama de novíssimo, né? Que compõe ali a Mostra Aurora, né? Enfim, ali no começo da década passada, e que tivesse dinheiro e que pudesse, você vai ter todo tipo de filme, incluindo filme de horror. Então, esse boom do cinema de horror brasileiro é fruto de política pública. Entendeu? É fruto de política pública. Denison fazer o longa-metragem dele é fruto de política pública. Eu fazer meu longa-metragem é fruto de política pública. O Guto, lá em Fortaleza, fazer filmes de horror é fruto de política pública. Enfim, a razão é isso. Por quê? Porque esse desejo e essa lógica de fazer filme sempre existe. Zé Show fez filme em 1964, né? Enfim. Aí você vai dizer, mas não tem uma tradição. Não tem, porque não tinha espaço, porque o financiamento era limitado, porque nos anos 70 as pessoas faziam pau na chanchada. Mas aí tem uma porrada de Gingarré faz para fazer filme de horror com pau na chanchada. O Walter Gokuri faz, enfim. Isso é uma lógica disso. Essa discussão, assim, ela tem a ver com política pública, enfim. Porque aí, se você tem uma lógica de financiamento, outros filmes aparecem e tal, né? Outras formas de fazer cinema aparecem. Enfim, não só as coisas que a gente
via, né, assim, que era meio isso, assim, os filmes da retomada e esse cinema independente brasileiro, enfim, espalhado pelo Brasil e tal. Então eu acho que o cinema de horror brasileiro tem tudo a ver com isso, assim. Tanto que você vai ver que em 2019 estreou uma porrada de filme brasileiro de horror, né? 2020, 21 e 22 estrearam quantos? Pois é. Já dá pra sentir E o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Política pública se acabou. Pronto, é isso. Simples. Não tem o que discutir assim, sabe? O que é que vai acontecer a partir do próximo ano? Que, enfim, se tiver um governo novo, se Lula for eleito presidente, as pessoas vão voltar, vai ter um monte de filme de horror novo. É isso que vai acontecer. Porque vai ter política pública, vai ter uma política que faz isso, né? Não, que permite que isso exista. Assim. O Cinema Paraíba é a mesma coisa, enfim, é fruto de política pública. Eu existo porque existe uma política pública. Arthur Lins existe porque existe uma política pública. Tavim Teixeira existe uma política pública. Se você for olhar, é o seguinte, até o ano de 2018, certo? Você vai dizer assim, quantos filmes paraibanos estrearam em grandes festivais no Brasil ou internacionais? Sabe? Você pega assim, de longa-metragem, tem um país São Saruê, do lado de Carvalho. Então, quantos filmes paraibanos estrearam em salas de cinema? Entendeu? Eu acho que nenhum. Nacionalmente, assim, eu sei que tem um outro, e for histórico, como o filme de Solha, eu falei que era Solha, na verdade foi baseado num livro do Solha, é um filme de Lindo Duarte Noronha, que é o primeiro longa-metragem de ficção paraibana, chama O Salário da Morte. Queria saber, agora, após o Uma Noite Amarela, o que tu tá trabalhando, como é que tu tá envolvido em outras produções, tá escrevendo alguma coisa, pensando já nessa retomada a partir do ano que vem, com essas novas políticas que vão começar a voltar? A gente não sabe se próximo ano vai ter novas políticas, né? Sim. Eu não, enfim, boto fé não. Vamos ver. Vamos descobrir o que é que vai acontecer. Não sabemos ainda o que é que vai acontecer. Enfim. Então, continuei preparando um projeto, um filme que estou escrevendo, enfim, estamos começando a passei essa pandemia escrevendo o roteiro, enfim, chama O Sol Divide, é um filme tipo, é o Exorcista com Deus e Diabo na Terra do Sol, mais ou menos, por aí. Enfim, a gente está começando a ver agora como é um filme caro, complicado de fazer, enfim. Esse é um dos projetos que eu estou fazendo, esse é um que começando a pensar agora como financiar. Mas enfim, vamos ver, né? Deu para se virar essa época aí, enfim. Acho que enfim, a própria Ancine começou a abrir edital, né? Houve um entendimento de que não ia dar para acabar, enfim, mesmo. E que dica você dá, assim, para quem tá começando agora no cinema de horror? Coisas para buscar, referências, livros, por onde começar, assim? Cara, eu acho que você quer ser artista, eu acho que a principal coisa que a pessoa precisa fazer é se educar sentimentalmente, esteticamente. Então, eles falam só para horror, mas para qualquer outra coisa. Enfim, acho que você precisa saber o que as pessoas fizeram antes de você. Sabe? Ler, ver filmes, pesquisar, descobrir coisas de outros lugares e coisas que não são do cânone, né? Saber o que é o cânone, né? Porque o cânone é cânone por uma razão, enfim. Não é por acaso. Eu acho que é isso, assim. Acho que a principal coisa que alguém pode fazer é se educar sentimentalmente, artisticamente, enfim. Eu li recentemente, quer dizer, eu li ano passado, o romance novo da
Mariana Henriques, que é essa escritora argentina que mexe com horror. Chama Nossa Parte de Noite. E é um livraço. Recomendo. Ela escreve sobre o horror ali no fim da ditadura na Argentina, nos anos Menem, e ela consegue misturar muito bem assim o que é um horror, né, latino-americano, sabe? Ela consegue fazer assim, é muito foda, é incrível o trabalho dela. Ela tem um livro de contos também publicado no Brasil, que é genial, chama As Coisas que Perdemos pelo Fogo. Enfim, é alguma coisa assim, eu não tô lembrando agora o nome do título, também um livraço, assim. É isso. Mas então é isso, querido. Muito obrigado pela participação, pelos teus relatos aí. E hoje é dia do cinema brasileiro, né? Então estamos aí, bora produzir mais coisa. Independente das adversidades. Acho que essa é a mensagem. Eu que agradeço o convite, Cassiano. E mande ver aí. Sobreviveu até o final? Esse foi o Sobrevivente, podcast financiado pelo edital Face 2021 da Prefeitura de Erechim, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura. Eu sou Cassiano, foi um prazer receber você. A gente espera no próximo episódio. Você pode acompanhar a gente pelo Instagram, @o Sobrevivente Podcast, e acompanhar os bastidores, as curiosidades dos filmes aqui analisados e também dos próximos episódios. A gente espera semana que vem.